Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, até aqui, Senhor, o Senhor já falou conosco através da Tua palavra, ó Deus, com textos que vão ressaltar, ó Deus, aquele grande dia em que nós teremos os nossos corpos novamente, aqueles que estiverem mortos, ó Deus. Ó Deus, nós passamos por textos que ressaltam o amor do Senhor, nós passamos por textos, ó Deus, que ressaltam a nossa condição sem o Senhor, nós passamos, ó Deus, por textos que transmitem uma esperança, ó Deus, de encontrar o Senhor juntamente com os nossos irmãos. Ó Deus, obrigado, porque também até aqui nós falamos com o Senhor através das canções, através das orações, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor agora fale conosco através da Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, um pouco mais. Que a começar de mim, o Senhor tenha misericórdia de mim. E que todos nós aqui nessa noite possamos aprender do Senhor e que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor e ter o nosso coração mudado, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, em algumas ocasiões anteriores que nós expomos aqui no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, nós aprendemos que João ele possui um objetivo muito claro ao escrever esse Evangelho. Ele possuiu um objetivo muito claro. Ele quer provar, ele quer demonstrar que Jesus era e é Deus. Por isso, João faz questão de mostrar as características de Jesus. E ele faz isso através de 7 declarações, os chamados os 7 eu sous. Cada um deles apontando para um aspecto da divindade, de Cristo. Alguns vão dizer, inclusive, que o número dessas declarações, o número 7, aqui é importante, são 7 declarações, porque esse número possui um sentido de totalidade. Então, 7 declarações que demonstram o poder e a autoridade de Jesus, simboliza assim a totalidade da divindade de Cristo Jesus. Mas para além disso, cada um dos atributos que Jesus roga para si, já demonstra por si só que Cristo é Deus. Na verdade, o próprio termo eu sou, como nós já aprendemos aqui, já causou um escândalo naquela época para os judeus, porque ele remete automaticamente ao nome pessoal de Deus, ao nome que Deus revelou a Moisés lá no Monte Sinai. Mas em se tratando dessas 7 afirmações, desses 7 eu sous, quando Jesus diz, por exemplo, eu sou o pão da vida, ele está dizendo que assim como ele alimentava o povo de Israel lá no deserto com o maná, com o pão que caía do céu, da mesma forma ele sustenta a igreja até nós chegarmos no novo céu e na nova terra. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a verdade absoluta que ilumina o nosso caminho até o reino dos céus. Assim como Jesus iluminava o caminho para o povo em forma de uma coluna de fogo lá no deserto. Quando ele afirmou que ele era a porta do aprisco, ele era o pastor do aprisco, ele ensinou que, assim como ele fez com o povo de Israel no deserto, ele também chama, protege e alimenta a igreja. E aqui, ao dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele também demonstra ainda mais as suas características de Deus, de divino, de um ser divino. E nós veremos mais sobre isso nessa noite, se Deus nos permitir. Mas, meus irmãos, João não tem apenas a intenção de provar a divindade de Jesus aqui. O assunto principal é esse, mas não é o único. João também, ele aborda outros assuntos, ou melhor dizendo, ele também procura provar outros assuntos. Entre eles, ele quer provar que Deus viveu entre nós em carne e osso, sem perder nenhum dos seus atributos como Deus.
Jesus viveu entre nós, em carne e osso, e não perdeu nenhum dos seus atributos. Ele não perdeu nenhum pingo da sua glória. E isso, meus irmãos, precisava ser provado, porque naquela época começou-se a surgir, a difundir algumas ideias filosóficas. A maioria delas acreditava que a matéria, ela é má, a matéria é corrupta. O espírito não, o espírito seria uma forma evoluída de existência. Muitos desses pensamentos foram possivelmente alimentados pelo pensamento de Platão, por exemplo. Platão, ele vai dizer que tudo o que existe não passa de um mero reflexo da sua forma original. E essa forma original, ela estaria numa outra realidade, numa realidade chamada o mundo das ideias. Ou seja, para Platão, a matéria é inferior. A matéria é apenas um reflexo do seu eu original. E esse original, essa versão superior, existe na razão pura, no mundo das ideias. E João combate essa ideia, uma ideia parecida com essa, porque alguns acreditavam que a matéria não era simplesmente inferior, a matéria é má, o espírito é bom, porque o espírito não se corrompe. Portanto, se a matéria é má e o espírito é bom, e Deus é espírito, então não faz sentido que Deus ele se submeteria a vir em forma de matéria. Não faz sentido imaginar então que Deus se encarnaria. Deus jamais poderia viver entre nós, porque se ele viesse em forma de pessoa, de matéria, de carne, ele então perderia a sua divindade, ele perderia a sua glória. Mas João começa a quebrar essa ideia logo no início da sua obra, dizendo, lá em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E para aqueles que pensam que se Deus se fez matéria, então ele perdeu a sua divindade, ele perdeu o seu poder, João ainda complementa dizendo, e vimos a sua glória. Glória como? Igual, da mesma essência da glória do Pai. Ou seja, Jesus é Deus. Ele viveu entre nós e ao mesmo tempo, ele não deixou nem por um momento de ser Deus. E acontece, meus irmãos, que a história na qual nós lemos esses 3 versículos aqui, essa história vai reforçar ainda mais essa ideia. Ela vai comprovar que Jesus não perdeu o seu poder mesmo vindo como homem. Nessa história aqui que nós lemos, nós temos a história do servo chamado Lázaro, o servo do Senhor chamado Lázaro, que veio a falecer. Em outras palavras, Lázaro teria evoluído, agora ele era um espírito. Mas contrariando essa ideia, Jesus vem e devolve a vida a Lázaro. Ele voltou a ser carne. E Jesus diz ainda que isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada, como diz o versículo 4. Ou seja, o argumento de João aqui é duplo. Nós temos o Deus encarnado, que não perdeu o seu poder, e ainda é capaz de ressuscitar alguém. E ele ainda traz alguém do mundo espiritual, que seria evoluído, e devolve ele para o corpo, para a matéria, que seria então má. Meus irmãos, todo esse contexto que eu expliquei aqui para os irmãos agora, se faz necessário para que você entendesse um detalhe importante aqui no texto. Por mais incrível que pareça, o ponto principal dessa história de Lázaro e das suas irmãs não é a ressurreição de Lázaro. O ponto principal desse texto aqui, na verdade, basta você prestar atenção e você vai ver que até mesmo Jesus usa este evento como um meio, como uma forma para mostrar a glória de Deus e também para que todos pudessem ver que ele era o Filho de Deus. O ponto principal desse texto, por mais impressionante que seja, não é a ressurreição de Lázaro. Mas o ponto principal desse texto é a afirmação que Jesus faz de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Claro que nós poderíamos sim apenas focar na história de Lázaro, tirar algumas informações básicas aqui da história de Lázaro. Por exemplo, os planos de Deus não são os nossos.
Elas foram chamar Jesus para curar Lázaro. Esse era o plano. Mas Jesus não queria curar o seu amigo, Jesus queria ressuscitá-lo, diferente do plano das irmãs de Lázaro. Nós poderíamos talvez meditar aqui que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que Jesus foi até Lázaro quando ele quis ir, e não quando ele foi chamado. E quem sabe poderíamos analisar também que o poder de Jesus não é o nosso poder. Aquilo que era impossível para o homem, apenas com o poder da palavra, Jesus realiza. Eu poderia tratar desses 3 pontos aqui, e eu tenho certeza que nós aprenderíamos bastante. Mas neste momento nós iremos nos focar no coração do texto. Nós iremos nos focar na declaração que Jesus faz de si mesmo. Afinal, o que significa Jesus ser a ressurreição e a vida? E eu quero destacar aqui, meus irmãos, 2 significados. O primeiro deles é que Jesus, ao dizer que Ele é a ressurreição e a vida, Ele está afirmando que Ele é o ápice da revelação do poder de Deus. Perceba, a ressurreição ela não é algo novo na história do povo de Deus. Na verdade, existe pelo menos 3 ressurreições explícitas no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, a história do filho da viúva de Sarepta, registrado lá em 1 Reis, no capítulo 17. Naquele período, o povo de Israel era governado pelo rei Acabe, um rei incrédulo, um rei que havia inclusive se casado com uma idólatra chamada Jezabel. O Senhor manda então que Elias vá até a casa dessa viúva e ordena que ele fique lá por um tempo. E durante esse período, inclusive a comida dessa viúva foi multiplicada, não acabou a comida dela. Mas então o filho dessa mulher fica doente e vem a falecer. Elias então, ele roga para que a alma do menino voltasse ao seu corpo. E nós temos um detalhe interessante no texto. Elias se estende algumas vezes sobre o menino. E então o Senhor atende o pedido do profeta e ressuscita o menino. Em 2 Reis nós temos a segunda ressurreição registrada. Agora, com o sucessor de Elias, o profeta Eliseu. Eliseu ele estava hospedado na casa de uma mulher rica. A mulher não tinha filhos. Mas o profeta diz que daqui a 1 ano, do momento em que ele estava há 1 ano, ela teria um filho. Porém, lá no capítulo 4 de 2 Reis, ele fica sabendo que o menino, ele nasceu, ele cresceu, mas ele ficou doente e também veio a falecer. Eliseu, então, ele vai até o menino, pega o menino dessa mulher sunamita, pega o menino, leva ao quarto e também se estende algumas vezes sobre o menino e o menino ressuscita. Então nós temos a terceira e última ressurreição registrada no Antigo Testamento, também registrada em 2 Reis. Agora lá no capítulo 13, na ocasião o profeta Eliseu havia morrido e ele estava sendo sepultado. Porém, ao mesmo tempo, uma outra pessoa estava sendo sepultada também. Acontece que enquanto estava acontecendo o sepultamento, os inimigos moabitas começaram a invadir a terra de Judá. Então os homens, com medo, apressados, jogaram o corpo do homem na sepultura de Eliseu. E diz o texto que assim que o homem toca nos ossos de Eliseu, ele volta à vida. Isso inclusive, meus irmãos, mostra que o poder em si nunca veio de Eliseu, mas veio do Senhor. O Senhor é que usava, inclusive Eliseu após a sua morte. Mas o que esses 3 eventos, o que essas 3 ressurreições têm em comum? E como eles podem nos ajudar a entender a declaração de Jesus aqui? A primeira coisa que nós precisamos notar é que o poder que ressuscitou essas pessoas precisou, ou pela vontade do Senhor, usou um intermediário, no caso Elias e Eliseu. Deus usou então homens pecadores e até mesmo os ossos de um deles para que fosse manifestado o poder de Deus. Um segundo detalhe é que dessas 3 ressurreições, em uma perspectiva humana, 2 deles aconteceram porque o profeta pediu muito. O profeta se debruçou no corpo desses meninos e Deus, pela sua soberana vontade, atendeu o pedido desses homens.
E um terceiro e último detalhe. Estes 3 eventos de ressuscitação foram limitados a apenas devolver a vida física a essas pessoas. Não há nenhuma menção, por exemplo, de que essas pessoas voltaram diferentes, de que elas mudaram de vida, elas serviram a Deus ou que elas foram para o céu. Não. Elas apenas viveram fisicamente mais uma vez. E como isso nos ajuda a entender a declaração de Jesus de que Ele é a ressurreição e a vida? Por que isso é o ápice da revelação do poder de Deus? Meus irmãos, primeiramente, Jesus é a manifestação mais poderosa do poder de Deus, porque, primeiramente, Ele não é um intermediário do poder de Deus. Note que Jesus não diz que Ele tem o poder de dar, Ele tem o poder da ressurreição e a vida. Não. Jesus diz, na verdade, que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o próprio Deus encarnado, que mesmo estando em forma de homem, em momento algum Ele deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, Elias, Eliseu foram usados para dar a vida àquelas pessoas. Mas Jesus é a própria vida. Ele não é como se fosse um fio condutor por onde o poder passa, um intermediário. Meu irmão, Ele é o próprio autor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, quando Jesus diz, eu sou, isso significa que Ele é infinitamente superior aos profetas que foram usados anteriormente. Um segundo detalhe aqui. Jesus é a manifestação mais poderosa do poder de Deus, o ápice da revelação do poder de Deus, porque Ele não precisou de pedir ninguém para dar a vida. Perceba que os profetas, Elias e Eliseu, enquanto vivos, eles necessitavam de pedir, de rogar a Deus, de se debruçar sobre os corpos, até que eles fossem atendidos pelos seus pedidos, até que os seus pedidos ali fossem atendidos. E mesmo assim, Deus poderia simplesmente dizer, não, eu não vou ressuscitar esses meninos. Você, Elias, Eliseu, vocês são os meus profetas, mas não é da minha vontade ressuscitá-los. E ainda assim Deus seria glorificado, e ainda assim Deus seria justo. Mas, e no caso, e se a pessoa for o próprio autor da vida? Ele precisa pedir a alguém? No caso de Jesus, então, meus irmãos, não há o menor traço de que ele precisava de alguma autorização para ressuscitar a Lázaro. Na verdade, alguns estudiosos imaginam que Jesus talvez até tenha contido o seu poder, se contido no seu poder. E aqui eu trago a fala do Dr. Osborne, que diz assim, e diga-se de passagem, meus irmãos, eu chorei quando eu li isso aqui. Ele diz assim, muitos comentaram que a autoridade de Jesus sobre a morte é tão grande e tão completa, que se ele não tivesse especificado Lázaro, os mortos seriam emergidos de todas as sepulturas do mundo. Isso é autoridade. Poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso, então, ao Jesus dizer, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo, Ele é o ápice da revelação do poder de Deus. Um terceiro detalhe, sobre o porquê Jesus é esse ápice, é que Jesus não apenas, meus irmãos, tem o poder, a autoridade de devolver a vida física ao homem, mas Ele é capaz do maior milagre do universo. E diga-se de passagem, o maior milagre do universo não se trata de uma cura de uma doença, embora nós possamos sim pedir e rogar por isso. O maior milagre do universo não se trata de muito dinheiro na conta. O maior milagre do universo é devolver a vida a um coração morto pelo pecado. O maior milagre do universo é mudar o status de uma pessoa de devedor da lei de Deus, de morto no seu delito e pecado, para justificado diante de Deus e vivo abundantemente.
o maior milagre do universo. É aquilo que o reverendo Paul Washer vai chamar de a transformação de um lobo em ovelha. É impossível, mas Jesus Cristo consegue. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram ricamente usados pelo Senhor. Eles foram usados para ressuscitar pessoas, sim, mas essas pessoas que foram ressuscitadas, se elas não se arrependeram dos seus pecados, elas morreram 2 vezes, mais 2 vezes. Mais uma vez a morte física e a morte eterna. Mas Jesus é o ápice, Ele é o ponto mais alto do poder de Deus, porque ao dizer, eu sou a ressurreição e a vida, Ele não está limitando o seu poder a devolver simplesmente a vida física de alguém. Mas Ele está dizendo, e o que Ele está dizendo, é que Ele tem todo o poder e a autoridade para tratar de um coração morto, para dar vida a um coração morto, para salvar o pecador da ira de Deus. Jesus tem todo o poder, Ele é o poder para pegar um morto condenado e fazer ele nascer de novo, transformar ele em uma nova criatura, dando ele vida e vida em abundância. É por isso, meus irmãos, que Jesus, Ele é superior, Ele é o ápice da revelação do poder de Deus. Meus irmãos, nos últimos tempos, nós temos visto filosofias, denominações, até alguns coaches, rogando para si serem os detentores do segredo para se ter vida, e vida feliz. Porém, assim como é impossível um rio se formar sem uma nascente, é impossível ter vida plena sem Jesus. Porque somente Ele, meus irmãos, é fonte de vida. Somente Ele pode ressuscitar os nossos corações mortos pelo pecado. Aliás, é exatamente isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, não é? Efésios 2, nós estávamos mortos desde o Éden. Não havia esperança, não havia vida para nós. Mas então, Deus nos amou grandemente. E por isso, Ele não apenas nos deu a salvação, Ele também nos deu Cristo. Ele nos deu o autor da vida, o nosso Salvador. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo que não há outro meio de salvação a não ser por Ele. Os profetas, ao serem usados lá no Antigo Testamento, eles eram apenas um tipo, eles eram apenas uma seta que apontava e sempre apontou para Jesus Cristo, a maior revelação do poder de Deus. Nós vimos então que quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, Ele está dizendo que Ele é a vida, Ele é a própria vida, Ele tem autoridade sobre a vida, e Ele é o único que pode dar a verdadeira vida. Agora, nós veremos que quando Jesus faz essa declaração, Ele também está ensinando que Ele é a concretização da viva esperança. Nesse segundo e último ponto, Ele é a concretização da viva esperança. A ressurreição, meus irmãos, além de ser um milagre já registrado nas Escrituras, antes de Cristo, ela foi vista também como a esperança, ou como uma esperança, como uma certeza futura. E algo curioso aqui, porque se no primeiro ponto, que nós acabamos de falar, ensina que Jesus é o ápice da revelação, porque Ele ressuscita os nossos corações, nessa segunda perspectiva, a ressurreição possui sim um aspecto físico também. Nós vemos na palavra de Deus uma viva esperança de uma ressurreição física também. Por exemplo, nós temos talvez o escrito mais antigo das Escrituras, mais antigo inclusive que Gênesis. E esse escrito vai dizer que, na verdade, ele declara sobre uma espera de um glorioso dia, o dia da ressurreição. O livro de Jó, no capítulo 19, que nós lemos na liturgia, ele vai dizer que ele sabe muito bem que o seu Redentor vive, e que esse Redentor irá refazer o seu corpo. E então, enfim, ele poderá ver o seu Redentor com os seus próprios olhos de carne e osso.
Jó declara, meus irmãos, isso com tanta esperança, que ele diz sentir saudade. Meus irmãos, ele sentiu saudade de um dia que ainda não chegou. Ele diz no seu texto que o coração dele chega a desfalecer, esperando este glorioso momento. Nós temos também o profeta Isaías. Depois de trazer uma mensagem tão dura, de disciplina, de purificação do seu povo, ele também traz uma mensagem de esperança, dizendo, o que nós lemos também: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais o pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida. Isaías sabia que o Senhor, Ele é justo. O Senhor é justo e amoroso, e por isso o Senhor iria disciplinar o povo. Mas ele sabia também que um dia, o povo de Deus e ele próprio iria ressuscitar também. Isaías não diz um texto, mas parece que Isaías também sentia saudades de um dia que ainda não chegou. Mas atenção, a ressurreição também é vista como um dia em que não apenas os filhos de Deus terão seus corpos novamente, e só que glorificados, mas o dia da ressurreição também, meus irmãos, é marcado por um dia de julgamento. O profeta Daniel, lá no capítulo 12, ele recebe então a visão de que naquele grande dia, muitos, os mortos, serão ressuscitados para a vida, e muitos serão ressuscitados para o horror eterno. Essa perspectiva, essa visão, inclusive, também é referenciada no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o próprio João, dizendo no capítulo 5, que todos os que estiverem em seus túmulos ouvirão a voz do Senhor, e eles sairão para serem julgados pelos seus pecados. A ressurreição, então, meu irmão, na perspectiva bíblica, se trata de uma promessa tanto de alegria e paz, quanto de justiça e condenação. Quando Jesus declara ser Ele a ressurreição e a vida, Ele está dizendo que Ele é o cumprimento da esperança citada pelos profetas no Antigo Testamento. A vinda de Jesus como homem, demonstrando todo o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Ele mesmo ressuscitando ao terceiro dia, Ele é essa declaração oficial de que aquele grande dia está chegando. Ele já está entre nós. Jó, Isaías, Daniel, eles esperavam ansiosamente por esse dia aqui. Jó desfalecia esperando esse dia aqui, dessa declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E como vai dizer Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e da mesma forma, por causa dele, Deus também ressuscitará aqueles que estiverem mortos. Meus irmãos, nós também vivemos por essa esperança. Essa mesma esperança de Jó, de sentir saudade de um dia que ainda não chegou, nós também vivemos por essa esperança. E eis aqui o segredo de tantas pessoas lá no mundo que ficam espantadas de como o cristão ainda pode ser feliz, como que o cristão ainda pode ter tanta paz, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante da morte, inclusive. Alguns não entendem. Alguns não entendem que nós podemos ter essa tamanha alegria, nós podemos ter essa tamanha paz, porque Ele vive. E por isso nós podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui. Uma das histórias que eu mais ouvi no seminário foi uma história sobre o apóstolo, melhor dizendo, o discípulo de João. Um discípulo de João chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele já estava com seus 86 anos. Então ele foi preso. Ele foi preso por confessar a fé, ou professar a fé em Cristo Jesus. E ao chegar na prisão, disseram para ele
Policarpo, você já está velho, você é uma pessoa boa, inclusive. Olha, isso aqui é só uma mera formalidade. Você declara aqui que nega Jesus e você pode ir embora hoje mesmo. Nem precisa ser verdade, é só para a gente te liberar. Para a gente te liberar mais cedo para você voltar para casa. Não se preocupa com isso não. Policarpo então disse: há 86 anos eu servi a Jesus e Ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo então morreu professando a fé em Cristo Jesus. Morreu com paz, com alegria, professando a sua fé em Cristo Jesus. Policarpo parece que estava esperando esse dia que Jó ansiava, que Jó sentia saudades. Meus irmãos, nós podemos ter esperança mesmo em dias difíceis, porque Jesus é a nossa esperança. Ele é aquele que é a ressurreição tão aguardada no Antigo Testamento. Ele veio e Ele virá para completar a boa obra. E aqui eu quero partir para a conclusão e também algumas aplicações para a nossa vida. Nós vimos que quando Jesus declara ser Ele a ressurreição e a vida, Ele remete a coisas muito importantes. Ele quer ensinar coisas muito importantes. Ele ensina que Ele é a mais alta manifestação do poder de Deus, porque Ele é a vida, Ele tem autoridade sobre a vida e Ele nos dá a verdadeira vida. Nós vimos que quando Ele declara isso, Ele está dizendo que o grande dia em que grandes homens de Deus no Antigo Testamento ansiavam e anseiam, inclusive, muitos homens hoje em dia, esse grande dia começou, ele já começou na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E está chegando o momento mais importante desse grande dia, o momento então da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que nós precisamos aprender com isso tudo? O que é que você tem que sair daqui meditando? O que é que você tem que aprender daqui quando você chegar na sua casa e durante a semana, o que é que isso tem que te incomodar? O quê? A primeira coisa que nós precisamos meditar é a respeito daqueles irmãos, daqueles amigos que se encontram mortos em seus corações. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de mortes. Morte no casamento, morte das amizades, morte da prática do perdão, morte do amor ao próximo, morte da caridade. Muitos maridos estão mortos por dentro. Eles não conhecem o amor de Cristo e por isso é tão difícil de amar, é tão difícil de proteger, é tão difícil de aceitar as falhas da sua família. Muitas esposas também estão mortas por dentro. Elas não são submissas nem a Deus que é perfeito. Como então serão submissas aos seus maridos que são imperfeitos, como elas também? Muitos jovens estão mortos por dentro. E por isso eles não conseguem respeitar a Deus Pai. Eles não conseguem enxergar o cuidado de Deus Pai. Quanto mais conseguem respeitar aos seus pais e a qualquer autoridade que seja. O mundo também está morto. É por isso que hoje em dia o errado está certo. E se você defende o certo, se você defende o verdadeiro, você está errado. O brasileiro está morto. É por isso que, por exemplo, as músicas mais ouvidas da nossa nação, e que provavelmente pode estar em alguns dos celulares aí dos irmãos, só falam de traição, de festa, de términos de relacionamentos, de bebedices. E tudo isso como se fosse o mais puro suco da felicidade, o mais puro suco da sabedoria. A grande questão então é você pensar se você já foi alvo do maior milagre de todos os tempos. Se você já foi alvo do maior milagre do universo. Se o seu coração já foi ressuscitado em Cristo Jesus. Veja bem,
Seguir a Jesus não garante que você será invencível. Não. De fato, antes mesmo desse culto acabar, eu posso morrer. Mas ter o coração ressuscitado por Jesus, meus irmãos, significa que ainda há esperança para o casamento moribundo. Ainda há esperança para o coração desobediente e rebelde. Em uma perspectiva humana, se você está cansado de viver à sombra dessa morte, você precisa separar um tempo. Você precisa separar um tempo hoje ou amanhã, mas você precisa separar um tempo para pedir um milagre ao Senhor. E o milagre que você vai pedir não será mais dinheiro na sua conta, não será uma resolução instantânea dos seus problemas. O milagre que você vai pedir não é para que o outro enxergue o quanto você está certo e o quanto ele está errado. O milagre pelo qual você irá clamar será para que Cristo transforme o seu coração. E Jesus tem. Ele tem todo o poder e a autoridade para fazer isso. A segunda e última coisa que nós precisamos sair daqui tendo aprendido é que em breve, aqueles que já tiverem partidos, e talvez até mesmo nós, mas em breve eles ressuscitarão. Mas este não é o mais importante. Ressuscitar aqui não é o mais importante. Como se ressuscitar e ter o nosso corpo glorificado, sem cansaço, sem doenças, sem dores, como se isso já não fosse o bastante. Nós ainda, meus irmãos, veremos o nosso Senhor. Desfrutaremos da presença do nosso Senhor por toda a eternidade. E eu agora, meus irmãos, eu estou pensando, por exemplo, nos nossos irmãos que estão sofrendo com dores físicas, dos nossos irmãos que estão sofrendo com dores emocionais. Nós temos irmãos cansados, sobrecarregados com as preocupações do dia a dia. Nós temos tantos irmãos espalhados por aí que sofreram abusos, irmãos que estão passando fome, irmãos que estão morrendo sozinhos nos leitos dos hospitais. E às vezes pode parecer que não vai haver alívio, não tem alívio. Afinal, é muito fácil se esquecer do céu quando você está com dores fortes. É muito fácil se esquecer do céu quando se está desempregado. É muito facinho se esquecer do céu quando os nossos filhos estão doentes. Mas o nosso desafio é, assim como Jó, que perdeu tudo, até mesmo a sua saúde, mas que nós possamos, meus irmãos, sentir saudade de um dia que ainda não chegou. Que nós possamos sentir saudade de um lugar que nós ainda não conhecemos. Que você possa se render, que você possa ter esperanças a Jesus e em Jesus. Que você possa pedir um milagre, que o seu coração seja transformado pelo Senhor Jesus Cristo, que é definitivamente a ressurreição e a vida. E é por isso que nós cantaremos agora, dizendo que Ele é o ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. E todos um dia, serão ressuscitados e todos nós confessaremos, diante de Deus, face a face, glória para sempre ao Cordeiro de Deus.